A paz do Senhor, boa noite a todos. Senhor, a todos. Aqui novamente para mais um vídeo. Eu, presbítero Moisés, ao meu lado está meu irmão Marcos, também irmão Cristo. E vamos falar hoje do tema Predestinação. Predestinação, né? Um tema muito polêmico quando envolve dois segmentos do Evangelho, que são os calvinistas e os arminianos, né? Um defende um ponto de vista e um outro defende outro ponto de vista. Nós vamos tentar compreender um pouquinho do que se trata esse tema, né? Para a leitura de hoje nós escolhemos o livro de Romanos, capítulo de número 8, do versículo 18 até o versículo de número 30. Né? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Pode ter mais. Pode ler? Pode ler. Porque para mim, tenho por certo características deste tempo presente, Romanos 8, versículo 18, né? Isso, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo características deste tempo presente, não só para se comparar com a glória em nós há de ser revelada. Porque a antes expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, não o espera. Como espera? Como espera, né? Como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A saber, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também glorificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Amém? Isso aí. Então, assim, o calvinista, ele usa esse versículo aqui como principal argumento dele, né, da visão que o calvinista tem com relação à predestinação. Então, assim, esse versículo aqui está falando que nós que somos salvos somos predestinados. E aí que é o tema da polêmica, né? Porque qual que é a diferença básica? Existem 5 pontos que a gente pode citar que são os mais que dão mais conflito quando se fala de arminiano e calvinista, né? E existe um vídeo chamado, na verdade é um áudio, não é vídeo, né? Mas é um programa que se chama EPP, né? O episódio 110, e até a participação daquele Augusto Nicodemos, que Sim. é um calvinista. Segundo o Augusto Nicodemos, existem ele separou 5 pontos nesse programa, ele separa 5 pontos que são as diferenças cruciais entre o que crê o calvinista e o que crê o arminiano. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, os precursores, né, de calvinismo e o arminianismo, que é o João Calvino, né, que é o que assim, trouxe essa teoria, né, essa filosofia do calvinismo, e o outro é o Jacobus
Hermínius, que era um holandês também, né? E ele também que defendia a questão do arminiano, né? E eles têm assim um ponto que é o primeiro que ele destacou, é a questão da depravação total, né? A depravação total, que é assim, o ser humano pecou, né? E a partir de Adão, o pecado contaminou toda a humanidade. Então o pecado é total. E isso daí até que existe até um consenso, um consenso, né? Entre os dois temas, né? Mas segundo o Arminiano, o pecado original ele, através da fé, por exemplo, o arminiano é assim: para combater o pecado original, o arminiano faz o quê? Ele interpreta que o ser humano ele crê, né? Ou seja, vem a fé, né? Com a fé vem o arrependimento, certo? A fé pelo ouvido. Que é o que a palavra diz. A palavra fala assim: que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Na versão da graça, que é o que defende o arminiano, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então existe um processo, que é o que? Ele ouve a palavra de Deus, aí vem a fé. A fé faz o que com ele? A fé ela vai fazer florescer dentro dele o arrependimento, e a partir desse arrependimento a gente tem o que? A restauração. A gente vê vários exemplos na Bíblia de como aconteceu isso, né? As pessoas estavam lá com a sua vida depravada. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, ela ouviu as palavras de Jesus ali e se arrependeu, né? E a gente fala assim, tá restituída, né? Tá restaurada. A gente vê a questão, por exemplo, o próprio aquele carcereiro. Não, carcereiro. Carcereiro, sim. Certo? O carcereiro que foi, depois chegou lá, Paulo e exatamente, Silas, né? Eles foram lá na casa, a família dele inteira, né? Então, a gente vê ali o que aconteceu. Houve fé nele, ele se arrependeu e aí veio a restauração. No caso, Nínive também, a gente tem vários exemplos assim de Bíblia que a gente vê esse processo acontecendo e não tem como, é irrefutável. Mas o que o calvinista vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que as pessoas que se arrependem, elas estão predestinadas a se arrepender. Deus já determinou que aquelas pessoas iriam se arrepender. Então o processo deles é inverso. Então no processo dele há primeiro uma regeneração da pessoa, e a pessoa, através daquela regeneração, ela se torna apta ao quê? Ouvir a palavra de Deus e crer. Eles usam um texto, aquele texto que logo após a descida do Espírito Santo, né? Que aí eles usam em Atos, Atos 2, né? Atos 2. Em Atos 2, que eles falam que Pedro fala, e aí o texto fala assim: todos aqueles que Deus separou, né? Esses se converteram, ouviram de bom agrado a palavra. Então, eles usam essas partes para poder defender sua doutrina, né? Isso, defender o seu ponto de vista de que todos aqueles que forem salvos serão predestinados. Já estão predestinados. Já estão predestinados Então, o livre-arbítrio do ser humano não existe. Não existe o livre-arbítrio, que é o tema do tema de hoje, né? Da predestinação também. Né? Um segundo ponto que eles falam com relação que é a eleição incondicional, que é justamente disso que a gente está falando, né? Que, assim, as pessoas, independente do que elas fizerem, ela pode ficar fazendo coisa errada a vida inteira. Se Deus chamou ela vai se converter, porque já está predestinada aquilo. Na visão do arminianismo, a gente crê assim que o Espírito Santo vai ficar ali martelando até que ele conseguirá convencer aquele ser humano do pecado, né? Da justiça e também do juízo, né? Pecado, perdão, juízo, né? É justiça e juízo mesmo. Justiça e juízo? Pecado e justiça. É isso que ele convence o homem. Né? E o Espírito Santo vai fazer isso. Então, assim, e aí o calvinista não crê nisso, assim. Ele crê assim que aquele cara já está predestinado a se colocar. Né? Então, a diferença básica entre os dois é mais essa daqui, que é a questão da eleição incondicional. No caso do arminiano, ele é baseado na pré-ciência de Deus. Então, Deus ele já sabe quais são as pessoas e o que as pessoas irão se tornar. O argumento, por exemplo, que um dos calvinistas
bem Renomado. que está assim na mídia aí, né? As pessoas tem canal de tudo. O argumento que ele usa é dizendo que acontece o quê? Que como que pode, por exemplo, ele fez uma analogia assim, olha só, se você concorda com a analogia dele, ele fez assim, ó, imagina que você vai adotar uma criança, e essa criança, você sabe que essa criança, quando crescer, vai ser um criminoso, não irá atender às expectativas que você tem de ser um bom filho, obediente, não sei o quê, mas que ele vai crescer e vai se desvirtuar. Você adotaria essa criança? Aí muitas pessoas, mas as pessoas falam, claro que não. Claro que não. Nossa, pessoa desvirtuada. Mas ele fez isso falando o quê? Então, se Deus sabe que as pessoas vão fazer alguma coisa, por que Deus escolheria essa pessoa? Então, eles argumentam isso, que Deus não poderia escolher você e a mim, sabendo que nós seremos pessoas más. Ele não olha o que Deus, por exemplo, se Deus sabia que as pessoas sabe que as pessoas são más, e se está nessa consciência, o que a gente vai dizer de Adão? Deus não sabia que Adão ia pecar? Sabia. Não é verdade? Uhum. Deus sabe. Não tem como Deus não saber todas as coisas. Então Deus sabia que existia a possibilidade de Adão fazer aquilo. Mas Deus tinha na esperança dele que Adão pudesse não fazer. Que aí entra a questão do livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é defendido nesse ponto. Se a gente for considerar que a predestinação é definitiva, está predestinado e vai acontecer, então o culpado é Deus. Então por que a gente pode falar, por exemplo, que Judas Iscariotes teve a oportunidade de se arrepender? Então, Judas Iscariotes não. Judas Iscariotes ele foi um grande herói, então. Porque foi por causa dele que Jesus Cristo morreu e não nos alcançou. Isso, porque senão... Mas assim, imagina, por exemplo, quando Judas, se Judas, o que a gente diria se Judas, por exemplo, voltasse a pedir perdão para Jesus em vez de se matar? Jesus o perdoaria? Esse é um grande reviravolta no mundo, então, né? Será que Jesus o perdoaria? Perdoaria. Eu creio que sim. Eu creio que perdoaria, sim. É assim, da mesma forma que Jesus perdoou Pedro quando negou. Não foi? Jesus perdoou Pedro? Pedro se arrependeu verdadeiramente, se amargurou e se arrependeu. Se Judas tivesse tido o mesmo comportamento de Pedro, pode ser. Né? Mas assim, a gente tem palavra dizendo que desde antes de Judas nascer, estava claro, desde antes de eu nascer, você nascer, Deus já sabe quais são os nossos passos. Deus sabe os passos mesmo das crianças que não nascem. Se ela crescesse e virasse um adulto, Deus sabe o que seria daquela pessoa. Não é verdade? Deus sabe. Olha, quer o caso mais prático do que Manassés? Quando Deus poupou, Deus ia poupar o povo de Manassés, fazendo o quê? Decretando a morte de... Não deixando ele nascer. Ezequias. Não deixando que ele nascesse. O caso de Hitler também. Vamos salvar o mundo e o povo judeu. Porque abortando Hitler. Esse Hitler vai acabar com tudo. Acabar com então, um monte de coisa, né? Deus sabe o que pode acontecer. Você acha que Hitler talvez não tenha tido de repente uma oportunidade na vida dele? De repente teve, mas ele optou ser o que ele é. Então as escolhas, pelo menos eu creio que as escolhas são nossas, as nossas vidas, né? A gente vê pessoas de famílias honestas, dignas, que se desvirtuam. E nós vemos pessoas de famílias totalmente destruídas que se virtuam. Então a gente vê que o indivíduo ele tem participação nisso. E o calvinista, ele acha que não. Ele defende que não. Que você vai ser aquilo que você está destinado a ser. Beleza? Outro ponto. Essa aqui foi a questão da condenação, da eleição incondicional. Outra colinha minha aqui, ó. O sacrifício de Cristo na cruz. Esse aqui é bom. Sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente, como arminiano, a gente crê que o sangue de Jesus tem todo o poder, porque foi dado a ele todo o poder no céu e na terra, certo? E o que o calvinista defende? Que aquele sangue que foi derramado não foi para toda a humanidade, mas simplesmente para aqueles que estavam eleitos. Isso tira, por exemplo, a possibilidade, a oportunidade de todos os outros que não são eleitos. Então, quer dizer, Deus já condenou todo mundo.
E eles usam aquele texto dizendo assim, que quem não crê já está condenado. Né? Então, esse é um ponto interessante, porque se já tinham eleito e já estavam selecionados, para que Cristo morreu então? Entendeu? É uma contradição da própria literatura deles, né? Porque se Cristo morrer, se Cristo já estão eleitos, já estão salvos, para que Cristo morrer? Não tem sentido, não tem sentido, é uma coisa sem sentido nenhum, né? Os irmãos que creem no calvinismo, né? Nos perdoa, né? Por estar falando, mas nós estamos falando a realidade, e não, né? Não, mas são pontos de vista, assim, vai reclamar com os teólogos, não vai reclamar com a gente não é teólogo, a gente só está vendo aqui. Um outro ponto? Outro detalhe importante, assim, o calvinista diz o seguinte, que por que foi assim, de Jesus morrer pelos eleitos? Porque dessa forma nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Mas eu creio que nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Tanto é que até aqueles que não aceitaram de bom coração nem a palavra e nem o sacrifício, também tem a mesma oportunidade. A mesma oportunidade que a todo aquele que confessa, que prega e que faz a obra. Aquele criminoso, se ele se arrepender verdadeiramente, como o bandido da cruz. Aí ele vai falar, não, o bandido da cruz estava predestinado. Ele estava predestinado a ir para a cruz bem no momento que Jesus estava ali. Todo mundo está predestinado, né? Todo mundo. Bom, é complicado, né? Mais um tema aqui, que foi o que? A chamada do Espírito Santo. Né? Que é como o que acontece. Pro calvinista, o pecador, ele pode até resistir à chamada do Espírito Santo. Mas, independente da resistência dele, ele vai vir para o Evangelho. Sim. Porque ele está predestinado. Uma coisa, é cômodo isso, né? É cômodo. A gente não tem a questão do convencimento do Espírito Santo em todo aquele, né? Que o Herminiano já quer. Exatamente. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Certo? E a gente crê que... E essa operação do Espírito Santo, ela está em todas as pessoas. As pessoas podem não ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está tocando no coração das pessoas. Mesmo que a pessoa não tenha. Você acha que aquela virtude que a pessoa tem é dela mesma? Mesmo as pessoas que não creem no Evangelho, não creem na doutrina de Cristo, têm seus momentos de nobreza, né? De inspiração divina. Por quê? Porque tem o seu mérito, né? Exatamente, porque Deus, ele é amor, e o amor está em toda a criatura, certo? Independente da criatura crer que aquele amor provém de Deus ou não. Deus não está importando com isso. Deus está querendo fazer o quê? Dar seu amor para o mundo. E Deus está falando assim, ó, eu estou aqui, basta você me ouvir e deixar que eu entre no seu coração, mas eu estou aqui. Né? Não é assim que a gente faz? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar e será contigo. Ao si, né? É uma condição. Sim, tem uma condição. É uma condicional que tem aí. Então as pessoas às vezes não querem dar atenção e nem se propor a essa condição. Né? E assim, a palavra para a gente crer no Senhor Jesus, por exemplo, tem várias palavras no Evangelho dizendo que é uma manutenção o nosso crer. A gente crê, tem que crer e continuar crendo. Não é assim? A Bíblia fala, vinde como estás. Então, se a pessoa está... Não importa como que seja, qualquer situação de destruição, pode ser qualquer um. A pessoa tem que vir como está. Mas a Bíblia não fala permaneça como está. Não é verdade? Tem que ir para outra formação. É uma forma da gente entender, para quando a gente entende que a Bíblia está falando assim, ó, você pode vir, ser pecador, vem a mim, coloque sobre mim o seu fardo, que eu não vou te julgar. Não é assim? A gente vem com os pecados que a gente tem. Isso significa que a gente ouviu ali convite, tivemos fé para que nós nos arrependemos e depois vinha fazer a transformação em nossas vidas. Esse vinde de Jesus aí, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse vinde é para todo mundo, não é só para os predestinados. É uma coisa que ele falou para todo mundo. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que você me diz disso? Não é assim? É assim mesmo, dessa maneira. Né? Bom, e por fim, o quinto e último tema, que é mais polêmico aí, né? Que o povo fala, que é a permanência na fé.
E aí o que acontece? O calvinista, ele vai dizer que o homem, que ainda que ele tenha alguma falha, ele vai continuar salvo. Ele não vai perder a salvação. Boa parte dos calvinistas creem nisso. E aquele que se caiu e não se levantou é porque não estava predestinado. Eu não estava predestinado. Aí é fácil. A oração de Davi no Salmo 51, né? A gente pega aí pra gente ler. Ele fala. Vamos ver. E já a questão do arminiano, crê o quê? Que a perseverança que nós temos pela graça de Deus nos dá força para que nós permaneçamos na fé. Permaneçamos na fé. E a gente vê lá que a gente começa a crer em Deus, o quê? É de glória em glória, é um processo, não é assim? Uhum. É de glória em glória que você vai, é um processo ali que você vai a cada dia superando. E o que te dá força para você fazer isso? Não é a sua predestinação. Não vem de você isso. É dom de Deus. Não é assim? Leia aí pra gente. O Salmo 51, versículo 9 ao 11, fala assim, ó: esconde a tua face dos meus pecados. O que foi quando ele fez aquela oração depois que ele viu Urias? Ele pecou. Urias, né? Matando Urias, né? E pegando a mulher de Urias, a Betseba, né? Certo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Tipo assim, ele está pedindo para Deus não retirar o espírito. Então, quer dizer, porque Deus podia tirar. Que ele fez com um Saul. Exatamente, Deus podia tirar. Então, para não aqui é uma ação, né? Mas aí Saul não era predestinado. Não era predestinado. Só Davi que era. Não era. Porque, Davi era predestinado. Porque aquela palavra de Saul, no capítulo 50, Samuel, capítulo 8, eu até marquei aqui, Samuel, capítulo 13, né? 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 13, 14, né? Cadê? 13, 14, aqui. Então disse Samuel, agiste nessa mente e não guardasse os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado em Israel para sempre. Tipo assim, por uma ação errada de Saul, Deus retirou dele o reinado. Então quer dizer, a pessoa pode perder a salvação sim. Pode, com certeza. Com certeza. Não, esse negócio, por exemplo, isso que o arminiano defende, aí a própria palavra de Deus está dizendo o que aconteceu. Deus teria confirmado. Tem um monte de situação assim, onde Deus fala que se arrepende de ter feito alguma coisa, não é assim? E em Samuel lá, quando a gente vê Deus falando com ele, a sua casa que eu prometi, na sua casa que seria perpétua, eu me arrependo, porque ai de mim lembrar de fazer isso, porque eu me aproximo de quem se aproxima de mim, amo quem me ama. Deus fala assim com todas as letras. Ele fala assim, eu arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha só. Olha, é dura essa palavra. Mas, né, continuando aqui, né, Moisés, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, todos os últimos versículos de cada igreja, ele fala... Sempre fecha exatamente, sempre fecha com uma exaltação, né? Uhum. Quem tens, porém, isto, aborrece, aqui no versículo 7, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, é uma condição. Ao que vencer. A igreja de Esmirna, ele falou, ao que vencer, dá-lhe a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas ao que vencer. Para Esmirna. Para Esmirna não, aqui foi para Éfeso, né? E para Esmirna ele fala assim, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Tá vendo? No versículo 11. No capítulo 2, no versículo último aqui, 17, para a igreja de Pérgamo, né? Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Mais um. Beleza. No Tiatira, no capítulo
2 ainda, no versículo, no último versículo, estou lendo, né? 27. Não, 24, né? Mas eu vos digo a voz das santos que estão diante, todos os quantos não têm essa doutrina, e nem conhecem, como diz Satanás, mas o que tens retenham, e até que eu venha. Ao que vencer, no versículo 21, 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações. Beleza? No capítulo 3 de Apocalipse ainda, no versículo 5 e 6, ele fala: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma escreve seu nome no livro da vida. Então, tipo assim, essas são todas as condições. Na Filadélfia, ele fala: ao que vencer, no versículo 12, ao que vencer, eu farei com um templo. Ao que vencer é uma condição. A condição depende de quem? Depende de Deus? Depende do ser humano. Ao que vencer, né? No versículo capítulo 3, ainda no versículo 21, para a igreja de Laodiceia: ao que vencer, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu também venci e me assentei com meu pai em seu trono. Tipo assim, são todas condições que dependem do homem. Condições. E não depende de Deus. E existem vários pontos na Bíblia que a gente vai ler aqui, dizendo para a gente vigiar. Agora, é certo que Deus sabe em quem vai estar salvo, quem não está. É claro que está certo. É claro que está certo. Mas isso não dá a mim o direito de falar que eu sou eleito e aquela pessoa não é eleita. Arrumar doutrinas, né? Doutrinas de homens, né? A predestinação existe na Bíblia? Existe, é claro que existe. Mas qual é a predestinação? O que é a predestinação na Bíblia para os judeus? Existe uma questão aí que o que o judeu interpreta como sendo predestinação. Isso, como sendo predestinação. É o que? No capítulo 28 de Devarim, que é Deuteronômio, né? No capítulo 28, ele fala ali as bênçãos e as maldições. Tipo assim, as bênçãos para quem obedece e as maldições para quem não obedece. Então, essa é a predestinação. Vai ser predestinado ao quê? As maldições. Vai ser predestinado ao quê? As bênçãos. Exatamente. E não assim que a pessoa está predestinada a ir, não, de maneira nenhuma. De maneira, isso não existe. Isso não existe. Isso é tudo a doutrina de homens. Assim, a gente tem que entender que existe a questão da opção do homem, da interferência do homem no plano de Deus. Certo? Se Deus quiser fazer alguma coisa, óbvio que ele vai obrigar a fazer. Mas Deus, ele respeita, ele é um Deus que respeita a nossa vontade. Respeita. Né? O nosso livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio. Assim, se a gente não quer, Deus não impõe para você. É raras vezes que Deus vai impor para você para que você faça alguma coisa. Ele te obrigue a fazer alguma coisa. Eventualmente ele faz. Mas se você procurar na Bíblia, são pouquíssimos casos. A grande maioria dos desleixos das nações foi tudo por causa da nossa própria vontade, das nossas próprias paixões, da nossa própria vaidade. E não porque Deus interferiu. Você vê Deus interferindo, por exemplo, quando é necessário um bem maior. Né? Deus, por exemplo, ele endureceu o coração de Faraó. Foi? Na palavra diz? Olha Deus interferindo. Deus interfere dessa forma. Deus, por exemplo, fez lá a baleia engolir Jonas. Não é? Mas Jonas ele não foi jogado no mar para engolir, para a baleia engolir. Como que é? Por vontade própria. Ele foi lá, se confessou com os homens, aí falou assim: tudo bem, me joga lá, porque aí vai parar a ira de Deus. Mas ele falou o quê? Ele queria morrer. Ele queria morrer, mas não queria obedecer a Deus. Não queria obedecer a Deus. Ele preferia morrer, ele sabia que ele ia morrer no mar, mas ele preferia morrer do que ir lá para Nínive fazer a vontade de Deus. Olha só, aí Deus falou: não, agora você vai fazer a minha vontade, você não queria morrer? Peraí que você vai. E muita gente interpreta esse fato de Jonas da barriga como se Jonas tivesse morrido realmente. Para justificar o que Jesus falou, né? Assim como Jonas esteve no ventre da baleia, eu também estarei no seio da terra por 3 dias. Mas assim, as pessoas interpretam que o Jonas morreu, para dar mais sentido ao que Jesus está falando, né? Sim.
Jonas morreu lá no coisa e Deus o ressuscitou. Mas a Bíblia não fala isso, viu? A Bíblia fala que ele estava ali, né? Então assim, ó, vou ler uns trechos aqui para a gente ver direitinho a questão da predestinação. Primeiro aqui a gente vai ler em João, só para a gente colocar aí, depois eu passo a palavra para o Marcos. João, capítulo de número 15, o verso número 2 fala assim, ó: toda vara em mim que não dá, toda vara em mim, que nós já estamos em Cristo, certo? Então as pessoas já aceitou Jesus, já está em Cristo, então não tem negócio de rejeitar isso aqui, não, já está lá, toda vara. Mas o que ele fala? Quando a vara está lá nele, aí a vara nele ele avalia, que está falando o quê? Toda vara em mim não dá fruto, e tira, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então assim, tira toda aquela que não dá fruto, e toda aquela que dá fruto ele pega e limpa, para que dê o quê? Mais fruto. Então assim, o joio do trigo é separado no momento. Em algum momento é separado o joio do trigo, certo? Mas significa que a mesma forma que o joio é retirado, a gente também tem a palavra do quê? Do zambujeiro. Sim. Não é? Que não é natural da oliveira, mas que se você vai lá e enxerga, ele fica lá. Fica lá. Certo? Então quer dizer, um joio, de repente, não tem jeito. Tem gente que não vai ter jeito mesmo, que não tem como. Significa que a pessoa é predestinada? Não. Significa que a pessoa é ruim. Né? Mas que ela pode vir se arrepender. Ela pode ficar rejeitando tudo. Só que assim, existe uma outra palavra na frente que aí sim realmente são para as pessoas ruins. Que são pessoas que conhecendo a palavra, cometem apostasia. Essas aí a gente vai ver lá na frente. Amém? Então a gente vê aqui, ó. E vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, ó, Bíblia para ser lavado pela palavra, certo? Porque o Espírito Santo é fogo, mas a palavra é água, ela lava. Certo? Aqui, ó, no versículo de número 10, capítulo número 10, de 1 Coríntios, tem outro texto interessante, ó. Versículo de número 12, fala aqui, ó: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. É uma advertência pra gente. Os que já estão em pé. Estão salvos, né? Você sabe que você está em pé? Então, ó, vigia para você não cair. Não cair. Não é assim? Exatamente. Aqui tem mais, olha lá, ó. Timóteo. Se eu estou predestinado, então não preciso me vigiar, já estou predestinado mesmo, já estou salvo. Então. É fácil, né? Vamos pegar aqui a 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. 1 Coríntios 10, versículo de número 12. Olha o que está dizendo aqui, ó. 10, 12. Esse aqui, mais um. Esse aqui a gente já leu. O Hebreus. Vou pegar Tiago primeiro. Vou pegar Hebreus. Ó. Hebreus, capítulo de número 3, verso 2. Ó, 3, 2. Hebreus 3, 2. Olha o que está falando. 3, 2. 3, 12. 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então é questão do que? A gente ali constantemente fazendo o que? A manutenção da nossa fé. E o versículo 6 diz assim, ó, capítulo 6, versículo de número 4 diz o seguinte, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem-o ao vitupério. Ou seja, uma pessoa que foi lavada, remida, né, pelo sangue de Cristo, uma pessoa que realmente experimentou as coisas do reino e comete vitupério contra Deus. Ou seja, assim, essas pessoas aqui não são qualquer pessoa, por exemplo,
aceitei Jesus e fumei cigarro. Aceitei Jesus e tomei cerveja. Não é isso. Não estou aqui dizendo para que você tome cerveja ou te influenciando a fazer qualquer coisa errada. O que eu estou dizendo é que tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que existe pecado de morte e pecado que não é de morte. A blasfêmia, por exemplo, contra o Espírito Santo é um pecado de morte. Tem pessoas que se afastam do Evangelho e vão fazer o quê? Vão sacrificar para outros deuses. Vão sacrificar, entrar em seitas que fazem sacrifícios humanos. Que as pessoas se apostasiam totalmente da fé. Viram praticamente anticristos. Que é o que a gente vê com Hermineu e Alexandre. Não é? Que Paulo os entrega na mão de Satanás. A gente vê que são pessoas ali, que são pessoas realmente conhecendo a palavra de Deus, o amor de Deus, viraram as costas para Deus e começaram a fazer o quê? Ter atitudes que eram de anticristo mesmo. Pessoas que se viraram contra Deus. Tem muitas pessoas que falam mal, conhecem a Deus, sabem que Ele existe e optam por não servi-lo, por não adorá-lo, por não amá-lo. E ainda, além de não querer fazer isso, até aí tudo bem. Eu não quero Deus. A pessoa pode falar. É o livre-arbítrio, né? Aí entra o livre-arbítrio. Mas tem pessoas que fazem o quê? Conhecendo a existência dele, sabendo que ele é um Deus misericordioso, bom e eterno e vivo, eles optam por servir a outros deuses e fazem ainda campanhas empreitadas contra o Deus vivo, né? Afrontando o Deus vivo. Pegando o seu gancho aí, né? Aqui no 2 Pedro, não sei se você vai ler também. Tem 2 Pedro? Não, eu parei. Capítulo 2? Eu já falei demais hoje. 2 Pedro. É capítulo 2? Capítulo 2, 2 Pedro 2. 2, ele fala assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Tipo assim, são pessoas letradas, pessoas que sabem falar, pessoas que conhecem muito bem a palavra, manuseiam bem a palavra, são mestres, são doutores, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou. Então, tipo assim, as pessoas que conhecem a palavra, conhecem o Senhor, foram resgatados pelo Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tipo assim, são pessoas realmente que desvirtuaram da verdade. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tipo assim, é o que está acontecendo nos dias de hoje. E aqui, ó, um complemento aqui, agora você vai me explicar direitinho. Fala, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais serão blasfemados no caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, primeiramente, aqueles que, segundo a carne, andam em suas concupiscências e imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo, blasfêmia diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais,
que servem à natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois os que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deitando-se em seus enganos e se banqueteando convosco, tendo olhos cheios de adultério e pecado, e engano de almas conscientes e tudo mais. Então a gente vê assim que as pessoas que a Bíblia vai condenar são pessoas o quê? As pessoas que são perversas. Mas observe que a Bíblia fala assim, ó, mas primeiramente aqueles que segundo a carne andam em suas concupiscências e imundícias, desprezando as dominações, né? Observa aqui o versículo 9, ó. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar para os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então quer dizer, o Senhor ele tem piedade, mas as pessoas querem andar segundo as suas paixões, segundo os seus preceitos, desprezando as autoridades. É uma opção da pessoa desprezar a autoridade ou não. Não é que Deus falou assim, ó, despreza a autoridade aí, você, que eu estou determinando que você despreza. É o que está falando na Bíblia? Não. Mas assim, as pessoas que essas pessoas o juízo já está preparado para elas já. Já existe um castigo pré-determinado. É isso que o Senhor está dizendo. Ó, você que escolher por esse caminho, lá na frente tem tal coisa te esperando. Você que seguir por esse, lá na frente tem tal coisa te esperando. Isso é predestinação. A predestinação A legítima predestinação é essa aí. Eis que põe diante de vós dois caminhos, o da bênção e da maldição. Então assim, você tem é um dilema. Você tem duas opções. Você pode escolher por um caminho ou por outro. Mas a escolha não é de Deus, é sua. É sua. E Deus não interfere. Não interfere. Se fosse para Deus ficar interferindo, todo o povo do Egito lá tinha sido salvo. Porque Deus já tinha feito interferência para liberar o povo, endureceu o coração de Faraó, as situações, tudo aquilo lá. O Faraó foi e libertou o povo. Quando o povo foi embora, o povo novamente se revoltou contra Deus. Contra Deus. E quem entrou? Só dois. Daquele que saiu, só dois. Mas assim, a gente vê Deus queria introduzir todo mundo? Queria. Porém, o povo que se rebelou. Então, gente, pra você ver como que é a cabeça das pessoas, né? Olha só. Se Deus sabe todas as coisas, beleza? Acho que todo mundo concorda que Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o povo ia se revoltar? Óbvio que sabia. É claro que sabia. Deus sabia que só Josué e Caleb ia sair? É claro que sabia. Deus não podia ter pegado Josué e Caleb e levado só os dois? Não podia. Não era mais fácil salvar um povo através de duas pessoas? Ou simplesmente ter matado, deixar todo mundo morrer, salvo só Moisés, e feito o que Deus até propôs para Moisés? Deus falou para Moisés, não, eu vou destruir todo esse povo e de você eu vou fazer uma grande... Deus era poderoso para fazer isso. Então assim, existe o livre-arbítrio das pessoas, as pessoas escolhem fazer isso. Isso aí é o calvinismo, né? O calvinismo, eles pregam que só quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. Após isso, ninguém mais teve. No entanto, depois da queda do homem, Deus propôs para Caim uma opção. Falou assim, ó, se você fizer o bem, você aceita. Se você não fizer o mal, você vai ser reprovado. O pecado está à porta. Tipo assim, depois de Adão, depois da queda. Estava vendo ali, o livre-arbítrio estava ali. O livre-arbítrio estava ali. Agora, para você que crê no calvinismo, que crê que realmente o calvinismo, você tem que rasgar o livro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos ver o que está falando. Porque aqui, capítulo 18 do livro de Ezequiel fala a respeito da predestinação bem claro, né? Capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 18, quando vos que dizeis essa parábola, quem entendes vós que dizer essa palavra acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Vive eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Tipo, Deus tem um caminho. Se você pecar, você vai errar. Se você vai morrer. Se não pecar, né? Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando o dever do seu penhor e não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes, não tendo o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, trazendo verdade e juízo entre os homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para prender-de, segundo a verdade, o qual justo certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gera um filho ladrão, derrubador de sangue, que fizera seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todas esses deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo. Aí Deus repete, né? Parece cansativo, mas não. Aí Deus está querendo deixar bem claro, né? E oprimindo o faminto, necessitado e praticando o roubo, e não tomar o penhor, e levantar os olhos aos ídolos, e comer abominações, e emprestar com usura e receber mais, porventura, viverá? Não viverá. Todas as abominações ele fez, certamente morrerá, e seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados do seu pai que fez, e vendo-os não comer coisas semelhantes, aí Deus repete toda a coisa. Ele falou do pai, falou do filho, agora está falando do filho do filho, que é falando do neto agora, né? Não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos, para a casa de Israel, não comer, contaminar a mulher do teu próximo, e não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu de vestes, e desviando o aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fazer os seus juízos, e andar nos seus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Se o pai de qualquer fez opressão, o roubou o bem do irmão, e fez com que era bom ao meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Amém? Sim. E a gente vê assim, por exemplo, em vários textos do Bíblia, você vai observar falando assim, e andei nos caminhos piores que meu pai, fui pior que meus pais. E isso tudo que aconteceu aqui, essa leitura aqui, foi acontecendo no rei de Israel. Um rei era bom, outro rei era ruim. Um rei era bom, outro rei era ruim. Tipo assim, a responsabilidade, né? Responsabilidade das pessoas. Tipo assim, você pecou, sua escolha. Aí quando ele continua aqui, né? A maldade que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça e o justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, cadê a predestinação aqui? Se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer justiça, juiz de justiça certamente verá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Isso aí. Então, até o ímpio tem a oportunidade. Tem oportunidade. Todos têm oportunidade, porque Jesus Cristo morreu por todos. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, chegamos à conclusão de que não existe predestinação. Essa palavra é uma palavra universal, é para todo o universo. Porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus fala com a vontade de Deus. Está aqui, Mateus. Vê? Deixa eu achar.
Só para completar aqui a minha fala. Olha só que Deus traz a gente, né? Pode olha só o negócio da predestinação, né? Jesus ensina sobre o dinheiro. Olha que interessante o negócio do dinheiro. Olha se for uma coisa, um assunto que não teria nada a ver, mas que encaixa, né? Fala assim, ó. Versículo 21, fala assim, ó. Mateus capítulo 6, 21. Fala assim, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Beleza? Uma coisa bem conhecida. Mas olha o que fala o seguinte, ó. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro desprezará um e amará o outro. Podeis servir a Deus e a Mamon? Tem a questão do dinheiro. Mas a gente vê assim, que às vezes as pessoas, o comportamento das pessoas vai ditar quem ela é e quem não é. A mesma forma que acontece com dinheiro, pode acontecer com o comportamento, né? Às vezes você olha uma coisa e fica cobiçando aquilo. Às vezes você olha um comportamento e fica cobiçando aquele comportamento, querendo agir. Então assim, se o seu olho já tiver tendência para o pecado, você vai olhar o comportamento de desvio de alguém, de conduta de alguém, e vai ficar pensando em fazer a mesma coisa com a pessoa. E aí é onde Deus fala a mesma coisa para você do que falou para Caim, né? Assim, ó, vigia, se o senhor tiver coração bom aí, ó, olha o pecado tá à porta já, que a gente pegar. Uma coisa, não é assim? Então assim, Deus nos dá as advertências dizendo assim, ó, se você fizer tal coisa, lá na frente você vai cair na armadilha. E isso é um zelo que Deus tem para conosco, não é verdade? E assim, quando Ele dá essas advertências pra gente, essas orientações, já é o quê? É uma interferência dele para que a gente venha fazer a escolha correta. Né? Ele aponta o caminho, né? Aponta o caminho, ele dá uma direção. Uma diretriz, né? Assim, anda por aqui, anda por esse caminho das pedras que eu estou colocando aqui, senão você vai cair na lama. É bem assim que faz. Uma ilustração bem legal, né, que eu ouvi e é bem cabível, né? Que como Deus está, para Deus não existe nem tempo nem espaço, né? Tempo e espaço para Deus não existe, né? Assim, nós temos um tempo limite. O homem nasce e o homem morre. Deus está vivo todo o tempo. Então o tempo, 1 hora para Deus é segundos, milésimos de segundos, né? Eu não sei uma outra palavra que fala mais rápido que isso, mas eu conheço falar milésimos de segundos, né? Então, tipo assim, a visão de Deus é como você estivesse olhando um formigueiro. Você vê o caminho da formiga, a formiga, você está olhando aqui, a formiga tem um ponto de saída e um ponto de chegada. No caminho daquele ponto, ela não vai se desviar, se ela se desviar, ela vai se perder. Mas se ela sair daquele ponto, você vai saber o que vai acontecer com ela. Ela tem aquele caminho, aquele caminho já traçado. Assim é a nossa vida, né? Ela tem um caminho traçado. Você consegue observar os obstáculos que ela vai passar. Assim é a visão de Deus. Ele vê os obstáculos que a gente vai passar. Então a gente sabe que quando ela sai de um ponto chega no outro, a gente sabe que ela vai chegar naquele ponto. Porque não vai haver interferência. Se nós não colocarmos o dedo, não vai haver interferência. Né? Beleza? Agora, só para completar a passagem aqui, já está tarde. Né? Mas um dos textos que os calvinistas usam, né, muito, que é um texto até bem convincente, né? Mas depois, no final eu explico para os irmãos, né? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 3, versículo 9. De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como o grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Aqui está falando do pecado, né? Da depravação total, que eles tanto pregam, né? Todos se extraviaram, juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua
trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo da sua garganta, da sua língua, né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que... É só até aqui, né? Aqui está falando aqui, né, da arrogância. E não que Deus não quer... o homem não tem a oportunidade de alcançar, né, a salvação, alcançar Deus. Não. Aqui está falando de pessoas que são arrogantes, dizendo que são taus, né? No entanto, né, não são. Ele está falando, o Paulo está expondo para a pessoa o que a pessoa é, o que a pessoa tem que se sentir. Porque a graça, o que é a palavra graça? É um favor não merecido. Não merecido. Então nós não merecemos, mas Deus nos concede a graça. Sim. Então, aqui é para acabar com a arrogância nossa, essa passagem. Não que Paulo está falando que você é isso, você é aquilo outro. Não. Beleza? Então assim, aí, bom, questão para concluir. As pessoas podem perguntar assim, tá, você pode chegar um dia e falar assim, poxa, o que eu vou fazer para executar a obra de Deus? Né? Jesus tem essa resposta no João capítulo 6, fala assim, ó, a obra de 29, ó, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então você vai assim, ó, poxa, para eu ser salvo, para eu ter direito à salvação, né, e colocar, tem que fazer a obra de Deus. Não tem jeito, tem que fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, qual que é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. Aí você pode perguntar assim, tá, vamos fazer a obra de Deus, mas qual que é a vontade de Deus? Esse mesmo capítulo te fala qual que é a vontade de Deus. Ó, no versículo de número 39, fala assim, ó, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, todos aqueles que falam assim, ó, Jesus, eu te aceito como único salvador da minha vida. Se existia predestinação para você ser um destruído, um derrotado, um pior lixo do planeta, você, nesse momento que você fala assim, Jesus, eu te aceito como único suficiente salvador da minha alma, você já rasgou esse decreto. Né? E agora não existe mais predestinação para você. O que existe para você é uma opção de escolha para você servir ou não servir a Deus. Né? E aí o seu futuro, o que vai acontecer lá na frente, depende muito disso, do que você realmente vai fazer para Deus. Se você vai realmente cumprir a palavra dele, está falando para fazer a obra dele, que é crer naquele que ele enviou, e se você vai realmente fazer a vontade de Deus, que é que nenhum daquele, observe que a vontade de Deus não está nem no seu poder. A vontade de Deus é que nenhum dos filhos que ele deu para Jesus se perca. Então a vontade de Deus é o quê? Que nós não nos percamos. Não nos percamos no caminho. Como que não nos perderemos no caminho? Perseverando na palavra dele. Conhecendo cada vez mais esse Deus poderoso, maravilhoso e misericordioso que nos ajuda e tem tanto dado para nós. Né? Em tempos tão difíceis que nós temos passado, observe que o diabo não te derrubou. Você passou por situações, olha para o seu passado recente e até um pouco mais distante, você vai perceber que muito provavelmente sua vida está muito melhor do que você era. Você hoje em dia é uma pessoa melhor. E se você tem cada vez mais se alimentado da palavra de Deus, com certeza você também é uma pessoa melhor, além da sua situação. Então é isso. A predestinação, pelo menos no nosso entendimento aqui, ela não existe. O que existe para mesmo é o seu livre-arbítrio, né? o seu querer fazer a obra de Deus, não fazer a obra de Deus. Porque assim, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Eventualmente, aquilo que o Senhor espera que nós façamos não é compreendido por nós mesmos. E às vezes tomamos alguns caminhos, mas o Senhor é misericordioso para nos conduzir novamente para aquele caminho que Ele quer que a gente siga. Nos dando orientações, dicas, sugestões. De alguma forma Ele toca no nosso coração, nos dá uma forma de entender exatamente o que Ele quer que a gente faça. E a gente tem que estar sensível a isso. Né, Marcos? Amém. Uma palavra que o livro de João fala, né? Que fala assim que para nós sermos fortes, né? Os jovens, sois fortes, né? Porque já venceste o maligno, né? Essa palavra de predestinação traz muitas consequências ruins para a pessoa.
Porque a pessoa fica muito bolada, fica assim, muito mexe com a mente da pessoa. Você quer um exemplo melhor do que o karma, que os hindus têm? Lá na Índia, se você nasce pobre, você tem que ficar pobre o resto da sua vida. Se você nasce doente, você não pode querer ser curado. Porque é um karma. Você já está predestinado àquilo ali. Né? E tipo assim, não é de Deus. Assim como tendo doutrinas por fora do cristianismo, que são perversas, né, com o ser humano, com o nosso corpo, né? Assim, dentro do cristianismo também tem doutrinas perversas contra o nosso próprio corpo. Tipo assim, nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas nós falamos a verdade da palavra de Deus, que foram escritas por tempos antigos, né? Não foi feito de agora. O arminianismo, que eles tanto pregam, o calvinismo que eles tanto pregam, né? Foi em 1600. 1600, então, tipo assim, arrasta um monte de pessoas e às vezes as pessoas ficam tão assim, perturbadas com essa doutrina, que acaba a pessoa se matando, entrando em depressão, porque eu não sou escolhido, eu não sou... Gente... Não sou predestinado. Gente, para com isso. Jesus Cristo, ele amou o mundo. Você faz parte desse mundo, desse mundo. Você não é um extraterrestre, caramba, pelo amor de Deus, né? Você é um ser humano que Jesus Cristo criou, né? E no livro de Coríntios, Coríntios capítulo 3, fala assim que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que não sois de vós mesmos, portanto glorificar a Deus nos vossos corpos, né? Tipo assim, a palavra que nós tratamos hoje é para você tirar essa palavra da mente de um ser predestinado e viver sua vida, né, no temor do Senhor. Porque isso que vai garantir a tua salvação. E não você ser um predestinado à salvação ou não. Amém? Amém. É isso aí. Amém? Esperamos que vocês tenham gostado. Desde já a gente quer agradecer vocês pela audiência. A gente tem visto que muitas pessoas têm visto o vídeo, têm compartilhado. Então obrigado pela força, obrigado pelo joinha. Todos os vídeos aqui que nós fazemos estão no canal? No YouTube, né? Marcos Pereira Vieira, né? Pode aí entra lá, assiste quantas vezes você quiser, compartilha abaixo, faz download. Se tiver alguma coisa que você achar interessante, usa para estudo, para sua escola bíblica dominical. Tiver algum complemento para fazer, pode colocar nos comentários, pode ficar à vontade para comentar aqui. Amém? De repente a gente tem alguma coisa que você não concorda, a gente pode voltar no tema para abordar com outro tipo de perspectiva, né? Avaliando o seu comentário, ou de repente um comentário de um líder que você colocou, porque nem todo mundo vai concordar com o que a gente fala aqui, né? Então as pessoas podem não concordar e você tem total direito de contrapor, né? Nós temos um país democrático, nós temos que ser democráticos, né? Não sermos rebeldes. Exatamente. E aí a gente vai chegar, vai pegar, avaliar aqui, se precisar fazer algum tipo de revisão, a gente faz algum tipo de revisão, algum tipo de retratação, faremos algum tipo de retratação, não tem problema. Só pedimos que a pessoa seja educada, né? Não vem aqui xingar a gente, não, pelo amor de Deus, misericórdia. Não precisa chegar a esse ponto, né? Né? Mas fique à vontade, amém? Desde já te agradeço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que a misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Muito obrigado.